Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje aí estou retornando aí, né, aquele mesmo esquema que eu fazia antes de deixar minhas aulas gravadas e depois aí ao longo da semana vocês podem estar acompanhando a minha aula, podem estar revisando, pegando mesmo esse material, essa minha aula aí, estudando para vestibulares, para Enem, para algum concurso público. Então, a minha ideia é fazer esse conhecimento aí ficar acessível para vocês, tá bom, gente? Dando recado disso aí, principalmente para os alunos novos aí que entraram aí na turma e talvez aí não conheça ainda o meu método, né? Quem já é veterano aí desses últimos bimestres já sabe como que é, já se acostumaram, né? Mas, enfim, para os novatos aí, né, gente, agora apresentar aí o meu método, que é esse método mesmo, de já disponibilizar a aula e o exercício já no domingo, mas pessoa ali, se quiser fazer na segunda, quarta, sexta, até mesmo no outro domingo, tudo bem. Desde que entregue, obviamente, né, o exercício proposto. Essa é a ideia, facilitar para vocês para poder entregar o exercício. E como que fica as minhas aulas no Meet? Ah, então você está gravando suas aulas, então você não vai dar aula no Meet, certo? Errado. As minhas aulas no Meet vão ser direcionadas para tirar dúvidas sobre o conteúdo, para discutir algum tema ali sobre o conteúdo ali na qual eu dou aula e principalmente, caso não houver dúvidas, complementações nem nada, eu corrijo ali oralmente os exercícios. Pode ser que ali eu lance a atividade do projeto de vida e aí eu tiro essa minha aula aí para fazer essa parte do projeto de vida, que inclusive já vai ter umas novidades aí, tá, gente? Aguardem aí. Só estou conversando ali com os professores ali, mas já já sai alguma coisa. Mas, enfim, então, quanto a isso, tá? Para quem é novo aluno aí, já fica esse recadinho. Então, pessoal, estaremos aí começando a semana 4 do nosso PET, né? É um tema ali que, inclusive, hoje em dia é muito polêmico, né? Embora ali seja um assunto que começou há uns 200 anos atrás, esse tema ainda é muito discutido aí, principalmente em redes sociais. O que eu vejo ali em Facebook de comentários ali de entre esquerda versus direita ali não é brincadeira, gente. Ah, presidente tal sei lá, comunista, presidente tal, ele é liberalista, então essa discussão é muito presente. Já deixo aí uma ressalva desde já que, olha, eu faço parte ali do meio termo. Então, para mim, eu sou um legalista. Para mim, ó, desde que o político X, Y, Z haja nos limites da lei, para mim tá ótimo. Então, para mim, não importa se é de esquerda, direita, ultra esquerda, ultra direita, não tô nem aí. Desde que sigam as leis ali, siga a Constituição, para mim tá ótimo. Mas vamos lá então. Qual que é o tema da nossa semana? Número 4. Trabalhadores lutam por direitos no século XIX. Antes de começar, né, gente, vou ter que fazer um feedback aí da nossa última matéria, que foi um pouquinho ali, não sobre a Revolução Francesa, que aliás foi a última, né? Nossa penúltima matéria, que foi sobre a Revolução Industrial. Então, vamos lá. Quais direitos que eram devido a esses trabalhadores? Então, pessoal, na Revolução Industrial, voltando aqui um pouquinho, os trabalhadores, eles não tinham nenhum direito que nós temos hoje. Inclusive, eles trabalhavam ali em jornadas exaustivas, tinham ali, é, além de jornadas exaustivas, não tinham direitos trabalhistas, viviam em condições precárias e os seus empregadores nada faziam. Tanto que muitos ali
abolicionistas ali tinham um grande medo ali de acontecer no Brasil, isso falando já agora no Brasil. Muitos abolicionistas aqui no Brasil tinham um medo enorme de libertarem os escravos aqui, e com eles ocorreu o mesmo que estava ocorrendo na Europa naquele período. Por quê? Por mais que os escravos eram maltratados, não tinham liberdade, eles tinham ao menos uma condição, que é a condição de existência, porque o proprietário ali das fazendas garantia que eles ali tivessem uma moradia, uma alimentação, uma vestimenta. Já na Europa, naquele período, os trabalhadores, por mais que fossem livres, eles não tinham esse direito, o empregador deles não garantia isso. Então, muitas vezes ali a pessoa trabalhava, ralava ali 16 horas por dia e não tinha nem acesso ali, às vezes, uma água tratada, uma comida de qualidade, não tinha acesso ali à saúde básica, porque, né, gente, muitas vezes a gente olha aí com o nosso olhar de hoje, mas antigamente não havia SUS, não havia tratamento gratuito. Aliás, até havia sim, porém era algo ali excepcional e não com tanta qualidade assim, né? Porque quem tratava ali as pessoas, os enfermos que não tinham dinheiro para pagar médico, eram, eram as instituições religiosas, as santas casas, é, a ordem dos hospitalários, daí até vem a palavra hospital. A ordem dos hospitalários era uma sociedade, era um grupo, como se fossem os maçons, que eles tinham toda essa ritualística assim própria ali, né, de uma ordem, e o ponto máximo deles era ajudar mesmo as pessoas enfermas. Então, eles prestavam esse serviço de saúde para as pessoas que não tinham condições de pagar. Então, e as santas casas também, né, fundadas ali pelas as igrejas católicas também faziam esse serviço. Mas então, né, gente, os trabalhadores naquele período não tinham direito a nada. Tanto que muitas vezes eles ficavam ali tão exaustos. Imaginem vocês, né, gente, trabalhando ali por mais de 16 horas por dia. Vocês teriam ali um pouquinho, sabe, um descanso ali ínfimo. Então seria a mesma coisa de vocês trabalharem ali, começarem das 7 até as 10 da noite, e aí teria das 10 até umas 6 horas ali para você dormir, e depois tinha que acordar, tomar um café malemar, se é que tinha condições de tomar um café da manhã, né? E já ir trabalhar de novo em um serviço que era essencialmente pesado. Porque, como eu expliquei, né, gente, as indústrias, elas empregavam principalmente as mulheres e crianças. Mas os homens, eles ficavam muitas vezes encarregados ali com serviços mais pesados, construção, serviço portuário de carregar ali é, cargas ali para o porto. Então eram serviços ali bem pesados, serviços manuais ali que eram exaustivos. E tudo nesse viés ali é mercantilista, ou seja, o proletário, ele apenas ali trabalhava com sua mão de obra, com a sua força física. Eram raros aqueles trabalhadores que eram qualificados e eram contratados ali por sua qualificação. Até porque, né, é, esses profissionais aí que tinham uma especialização, geralmente faziam parte da burguesia, que eram, como eu já falei mesmo, por exemplo, os médicos, advogados, engenheiros, comerciantes. Então, assim, eles geralmente faziam parte da classe burguesa, que era a classe que, de certa forma, lucrava com o trabalho alheio.
Isso num viés aí, sem levar para um viés político, tá, gente? É apenas fatos. Cada um ali interpreta da forma ali na qual lhe convém. Mas vamos lá. Então, as mulheres e crianças ali trabalhavam em jornadas exaustivas, serviços manuais, mexendo com máquinas que muitas vezes eram perigosas, e os homens também muitas vezes trabalhavam em serviços pesados também, às vezes até dentro das próprias indústrias. Então, isso aí era realmente muito desgastante. E não era raro casos ali que trabalhadores morriam em serviço, né? Acidentes de trabalho ali fatais, isso acontecia muito, até porque as máquinas não são tão sofisticadas quanto hoje em dia, muitas vezes dava defeito, pegava fogo, explodia. Isso era muito, assim, era muito recorrente. A pessoa ficava exausta, às vezes caía em tonéis ali de bebida, caía dentro da máquina, e isso acontecia demais, gente, porque não havia segurança do trabalho. Hoje, por exemplo, se eu for montar uma empresa, e se o Estado ali, ao fiscalizar a minha empresa, eles veem ali que eu não adoto nenhum tipo de segurança do trabalho, eu vou ser duramente penalizado. Agora, antigamente, não havia isso, o Estado não se metia nessa parte econômica. Então, aconteceu o que aconteceu, aí o trabalhador, aí o trabalhador realmente ficava à mercê, né? Mas, enfim. Então, pessoal, os direitos trabalhistas que a gente conhece hoje, infelizmente, não existiam naquele período. Então, esses trabalhadores ali, né? Se hoje temos esses direitos, é graças a esses trabalhadores aí do século XIX que se mobilizavam para adquirir esses direitos. Então, vamos lá. As inovações desencadeadas a partir da Revolução Industrial, com o desenvolvimento científico e tecnológico, trouxeram muitos benefícios para a humanidade. Isso realmente, gente, é algo assim, algo que é primoroso, né? Embora ali tenha essa questão ali do sofrimento, da pobreza, da miséria naquele período, tivemos ali invenções que, se não existissem ali, talvez a nossa vida hoje em dia teria sido muito mais difícil. Então imagina ali nós sem o telefone ali que hoje aí viraram os celulares, né? Imagina se não existisse isso, quanto ia dificultar. Tanto que se não existissem os telefones, seria impossível dar uma aula online, né? A ferrovia, a vapor, a energia elétrica, as máquinas em si, né? Para quem trabalhou na indústria ou para quem ali até algum parente, algum conhecido que é dono de alguma indústria, né? Sem as máquinas ali, talvez a sociedade ia ser bem diferente hoje em dia. Então, por mais que os trabalhadores ali tenham sofrido, né, aquele período teve suas contribuições boas. Então, pessoal, então, por mais que houvesse esse crescimento econômico proporcionado ali pelo liberalismo, então pode-se dizer que era um crescimento ali que era marginal, porque uma margem ficava ali com todo lucro, com todo glamour e conforto, e a outra classe ali ficava totalmente desprotegida e entregue à própria sorte. Era algo ali que era muito contraditório. Diferente de hoje em dia, por exemplo, em que assim uma pessoa que é pobre, ela pode ter um certo conforto. Por quê? Ela pode ter acesso à água, água encanada e tratada, pode ter acesso à energia elétrica, pode ter acesso ali a um padrão de alimentação ali digno até, talvez não abundante, mas digno, que dê para manter ali. Sei que em muitos lugares, infelizmente, né, gente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ainda há lugares que nem isso tem, mas em vista do que era 200 anos atrás, progredimos demais.
Então, a classe operária, né, descontente com essas condições aí inumanas de vivência, passou a reivindicar melhores condições de vida, trabalho nas fábricas. Então, a partir daí, gente, os trabalhadores eles começaram a se unir para quê? Para que eles pudessem juntos reivindicar melhores condições de trabalho. Afinal, eles estavam se machucando, eles estavam morrendo, eles não estavam conseguindo sobreviver naquelas condições. Enquanto isso, os patrões ali que saíam da lama e iam para o luxo. Então, era algo ali contraditório, né? E o pedestal de toda essa pirâmide do sucesso eram os trabalhadores. Então, no século XIX, o movimento operário ele começou a crescer. Então, naquele período, assim como as guildas de ofício, que, como eu já havia explicado para vocês em aulas anteriores, que eram pequenas cooperativas de trabalhadores, elas começaram a surgir novamente, porém, na forma de sindicatos, que eram, o que eram os sindicatos naquele período? Eram trabalhadores ali que se uniam ali de forma informal, então não tinha filiação, não tinha nada, só, eu quero mudar, eu quero mudar a empresa, eu quero mudar, então chega aí, ia chamando mais e mais e pronto, formou o sindicato daquela empresa. Então esses sindicatos eles foram crescendo, foram tomando força, haviam os seus representantes, assim como há hoje em dia, né, os representantes do sindicato, e juntos eles reivindicavam ali condições melhores. Faziam passeatas, faziam greves. Naquele momento ali, algo que ficou muito marcante, pessoal, na apostila aqui não trata muito, mas algo ali que eu acho muito interessante, é que como os capitalistas naquele período ali, eles não estavam ganhando tanto que mesmo que a maioria dos seus trabalhadores ali entrassem em greve, eles sempre conseguiam ali aqueles uns substitutos. Hoje em dia, por exemplo, as nossas leis trabalhistas, elas impedem ali que o empregado em greve seja demitido ali enquanto está em greve. Mas antigamente não tinha isso. Então os capitalistas falavam, ô Joãozinho, você vai entrar em greve? O Joãozinho, eu vou sim, patrão. Então você vai entrar em greve, né, Joãozinho? Ô Zezinho, vem cá, ó. A partir de agora, ó, o Joãozinho está demitido, você entra no lugar dele. Então, antigamente tinha muito dessas coisas. Então, enquanto alguns grupos ali entravam em greve, os patrões simplesmente substituíam eles, muitas vezes, como eu disse, por mulheres e crianças, que aí pagava bem menos, né? Então, ô Joãozinho, você vai entrar em greve aí, né? Quanto você ganha mesmo? Você ganha R$ 100 por mês, né? Ô Mariazinha, vem cá, ó, você quer esse trabalho? Vou te pagar aí, ó, R$ 50 por mês, topa? Você topa? Então beleza, vem entrar no lugar do Joãozinho aí. Então, acontecia isso demais, gente. Então, essas greves aí não passaram a não intimidar muito ali os operários. Muitas vezes eles, com apoio da polícia, né, porque as leis liberalistas eram totalmente contra ali ataques à propriedade privada. Como a empresa era propriedade privada do capitalista, as leis protegiam aquela empresa. Portanto, se as leis protegem, o poder estatal, que é o poder policial, o poder militar, também protegia esse direito. Portanto, os trabalhadores ali que, em tese, estavam agredindo o direito de propriedade ali do capitalista, eles estavam cometendo crime. E por isso, os patrões ali tinham como, entre aspas, armas ali o poder da polícia ali, que muitas vezes abafava aquela greve, agrediam os grevistas, e isso também ajudava ali a aplacar um pouquinho o movimento naquele período. Tanto que demorou ali um bom tempo ali para que houvesse ali, né, de certa forma, uma mudança significativa. A maioria das vezes os patrões ali só ficavam ali, saíram um pouco indignados, né?
alguns poucos ali perdiam ali o lucrozinho ali, nada que pudesse parar eles, mas a partir do momento que surgiu esse movimento dentro dessas greves chamado de ludismo, não é nudismo, é ludismo. Eu não lembro que na época de faculdade muitos aí começavam a fazer brincadeirinhas com esses termos aí, né? Mas enfim, o ludismo, o que que era? Era a prática aí que os trabalhadores usavam para sabotar as máquinas e quebrar essas máquinas como forma de protestos. Ou seja, já que as greves não estavam dando certo, já que as reivindicações, as passeatas, cartas para o patrão ali não adiantavam, então o jeito era mexer no bolso dele de forma fatal mesmo, que era o quê? Matando o patrão? Não, né? Que aí eles não recebiam, mas sabotando as máquinas. Por quê? Se as máquinas quebrassem, na teoria, o patrão ali teria que recorrer a mais empregados. Então, ele, assim, em tese, ele teria que contratar mais empregados para fazer o que aquela máquina fazia antes. Porém, é aí que a questão da polícia começou a fervescer a sociedade naquele período. O ludismo começou inicialmente na Inglaterra, porque a Inglaterra ela foi a primeira potência industrial da Europa. Mas como os trabalhadores eles estavam se unindo tanto na Inglaterra naquele período, que eles começaram a exportar suas ideias. Lembra que eu expliquei aí na parte da independência dos Estados Unidos que o pensamento que surgiu lá na França foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ali botaram uma coisinha ou outra, foi para a Europa, voltou para a França, depois foi para Inglaterra, foi para a Holanda, foi para a Alemanha, então rodou a Europa depois disso. Com o socialismo foi a mesma coisa, gente. Então, os empregados ingleses ali passaram ali a se organizar, a formar sindicatos, ideias ali socialistas, e isso começou a se espalhar ao longo da Europa. O ludismo, essa prática aí de sabotagem, começou-se a espalhar também. Mas os burgueses ali, né, como não toleravam esse tipo de agressão à propriedade, né, agressão ao direito fundamental, inclusive hoje realmente ainda é um direito fundamental, né, da pessoa ter sua propriedade e manter a integridade da sua propriedade, né, mas naquele período isso era algo tão grave que os parlamentares ingleses, posso dizer ali, deputados e senadores ingleses criaram uma lei na qual punia severamente aquele que praticasse o ludismo. Por quê? Se a pessoa ali fosse realmente pega ali cometendo esse crime, ela seria morta, literalmente, seria executada. Haveria sim um julgamento, né, mas infelizmente naquele período, né, a igualdade ali em termos da lei não era tão igual assim, né? Hoje em dia há controvérsias, mas a princípio hoje em dia há essa igualdade, né? Mas antigamente não era igualdade nenhuma. Por quê? Antigamente o pobre não tinha dinheiro nem para comer, quem dirá para contratar um advogado. Ao contrário dos patrões, né, que muitas vezes não tinha nenhum, tinham vários advogados. Então, chegava aquela tropa nos tribunais, né? Infelizmente, o trabalhador não tinha, que muitas vezes era até analfabeto, chegava ali praticamente já com a corda no pescoço. Então, não havia como, eles eram julgados, condenados e mortos. Isso, naquele período, começou ainda a aplacar muito mais os trabalhadores, que começaram a ficar mais revoltados, inclusive lá na França, naquele período, né? A França adorava uma revolução naquele período, né? Não bastasse ali a Revolução Francesa ali também, o trem ficou feio lá nessa questão trabalhista, tanto que na França eles
apesar da indústria ali não ser tão forte, eles tinham ali uma produção ali de carvão, ali de minério muito grande. Então, eles, os empregados que trabalhavam nessas minas aí de carvão e de minério, eles ali passaram ali a fazer um sindicato entre eles. Eles tinham muito contato com seus vizinhos alemães. Os trabalhadores alemães, gente, eles eram um pouco mais intelectualizados. Ah, quer dizer que eles eram mais inteligentes? Não. O que acontece? O movimento socialista, gente, ele foi proposto por um alemão chamado Karl Marx. Esse Karl Marx, durante aquele período, ele foi um dos primeiros ali a fazer essa, essa esse discurso ali, que eu posso dizer de comunista, socialista. Então, Karl Marx, ele propunha ali que os trabalhadores eles tinham que se juntar, eles tinham que se organizar para que houvesse ali um levante contra os seus empregadores e os trabalhadores pudessem tomar o controle do Estado e, a partir disso, né, no que era chamado de ditadura do proletariado, ou seja, os trabalhadores iam se autogovernar e, após isso, a propriedade privada seria extinta e cada trabalhador seria conjuntamente com os outros donos de toda aquela propriedade. Traduzindo, os funcionários de uma fábrica não seriam mais empregados do dono daquela fábrica. Eles seriam conjuntamente os donos daquela fábrica e tudo aquilo que eles produziam seriam divididos igualmente entre eles. Obviamente, né, gente, isso nunca deu certo. Até tentaram, né, fazer isso aí, porém, quem organizou esse levante lá na Rússia, né, durante a Revolução Russa, infelizmente, eles não quiseram largar o osso para os trabalhadores. Quiseram deixar entre eles mesmo, né? Fazer aquela panelinha lá e ficou ali até a queda do Muro de Berlim. Então, o comunismo ali, né, ele foi importante para os trabalhadores, para eles se unirem. Da mesma forma que os liberalistas, eles tiveram no iluminismo uma maneira de difundir essas ideias para surgir esses grupos e se levantarem ali contra os nobres. Os comunistas ali, os socialistas, eles tinham esse ideal também para chamar mais pessoas para formarem um grupo e derrubarem os burgueses, os liberais. Então, isso aí foi, naquele período, o comunismo foi muito importante para os trabalhadores. Então, falando aqui que vários autores, a partir do Karl Marx ali, principalmente, eles se levantaram ali para criticar a sociedade burguesa capitalista. Entre eles ali, além do Karl Marx, né, havia o Claude de Saint-Simon, Robert Owen, que era inglês, e o Charles Fourier, que era também francês. Então, pessoal, o Karl Marx, embora ele seja alemão, ele teve uma influência muito grande ali dos pensadores franceses e ingleses também. Tanto que o seu parceiro de obra ali, né, que era o Engels, ele era inglês. E, inclusive, né, era um burguês inglês, né, uma pessoa rica da Inglaterra que patrocinava ali o Karl Marx para derrubar outras pessoas ricas, né? Mas, enfim, era contraditório, mas ele acreditava realmente nos ideais ali do comunismo. Então, o Karl Marx ali, né, ele propôs ali, com o Friedrich Engels, eles propuseram ali o socialismo científico. Por quê? O socialismo, como eu falei, dessa parte aí de tomar o poder e dividir tudo entre os trabalhadores, isso nunca que ia dar certo, né, gente? Imaginem só todos nós aí, vamos pegar um terreno, o Parque do Ibirapuera.
Então, isso vai deixar de ser propriedade ali do Estado e nós vamos dividir o parque. Mas cada um de nós ali vai ser dono de um pedaço ali. Na verdade, nem de um pedaço, vamos ser donos do parque inteiro em conjunto. Mas eis que eu e a minha família ali queremos, sei lá, nadar no lago. Mas a família aí de vocês também querem nadar no lago. Vocês querem exclusividade. Eu também quero exclusividade. Oh, dá licença aí, eu tô com a minha família aí. Vocês, não. E eu tô com a minha aqui, e aí? Então, infelizmente, né, por mais que a natureza humana seja ali, de certa forma, ali cooperativa, a natureza humana pode ser cooperativa, mas ainda é fã da exclusividade, né, gente? Infelizmente, a propriedade, ela prega a exclusividade, né? Então, muitas vezes, nós temos um apego ali, né, uma ganância muito grande sobre bens materiais. E isso dificulta ali, né, essa questão do compartilhamento. Então, o Marx e o Engels, levando em conta isso, falando, olha, isso não vai dar certo. Um vai querer mais do que o outro, vai começar a dar briga, vai começar a dar guerra interna ali. Então, isso ó, é utopia. Utopia é o quê? É uma coisa ali que jamais iria acontecer, né? Então, é algo ali que está fora da realidade. Então, essa utopia aí, né, essa utopia socialista, ela foi substituída pelo socialismo científico, que é algo ali que conhecemos como o comunismo, né, hoje em dia, que no pensamento deles, né, daria certo, porém deveria ser aplicado ali, né, numa sociedade que estivesse ali em fase de crescimento. E qual sociedade que começou a usar aquilo naquele período era a Rússia. A Rússia, embora ali, né, tenha sido um reino muito rico, era um reino ali que tinha uma grande riqueza nas mãos somente do imperador e de sua família real e dos nobres. E o resto da população, 99%, eram pobres. Não tinha indústrias, era bem rural. Então, era uma sociedade que o pensamento deles ali seria perfeita ali para se aplicar ao comunismo. Só que, resultado, todos nós ali já sabemos no que deu, né? Mas, enfim, entre as críticas do capitalismo feitas ali por Marx e Engels, eles diziam que se tratava de um sistema baseado na exploração do trabalhador e com o único objetivo de aumentar o máximo lucro do capitalista. Isso é totalmente verdade, gente. Por quê? A lógica do capitalismo era justamente essa: era empregar o menor número de recursos e maximizar o máximo o seu ganho. Esses recursos eram o quê? Matéria-prima, né, mão de obra, salários. Então, tudo isso teria que ser bem reduzido para que o lucro fosse maior. Então, por mais que houvesse ali muita riqueza concentrada na Europa naquele período, ainda era muito mal distribuída, tanto quanto era na época dos nobres, né? Aí vocês imaginam aí como que era a mentalidade dos trabalhadores. Eles pensavam, ó, tiramos os nobres ali, que eles não faziam nada, nós que fazíamos tudo, entra os burgueses falando que vai ser todo mundo igual, e acontece a mesma coisa. Na verdade, eles que eram iguais aos nobres. E nós, trabalhadores, continuamos iguais ao que éramos antes, na época do feudalismo. Então, né, gente, a igualdade foi literalmente essa. Os nobres, né, os burgueses eram iguais aos nobres e os trabalhadores eram iguais ao que eles eram antes. Essa era a igualdade, né? Gente, parece engraçado, mas na verdade foi muito trágico. Mas, enfim. Então, né, o lucro era obtido pela mais-valia, que é realmente essa lei aí, né, gente? Como eu já havia explicado em umas aulas anteriores, o empregador, ele dá o espaço físico, a fábrica, ele dá as suas ferramentas e a matéria-prima,
e o trabalhador ele só contribui com sua mão de obra. E no final, os produtos ali feitos e vendidos, boa parte, talvez bem mais de 90% do lucro daquilo fica para o burguês, para o dono da fábrica, e uma pequena porcentagem vai para o trabalhador por conta da sua força de trabalho. Essa é a mais-valia, que inclusive, né, gente, é uma lei ali, uma lei entre aspas, né? É uma lei ali que vigora até hoje em dia, né? Infelizmente ocorre muito isso. Principalmente nas fábricas aí, né? Eu já vi trabalhador ali que realmente é tão prestoso ali no seu serviço que uma fábrica, vamos supor ali, fazia equivalente ali a, sei lá, 30 mil reais em produtos ali por mês. Desses 30 mil aí recebia R$ 1.000, enquanto os 29 mil ficava na mão ali do empresário. Infelizmente, né, é o que ocorre muitas vezes, na maioria das vezes, né, até hoje em dia. Então, Marx e o Engels, eles defendiam que as terras, os recursos naturais, as ferramentas, as máquinas e as fábricas desse regime comunista fossem desapropriadas e passassem para a propriedade comum ou coletiva dos trabalhadores. Então, pessoal, para vocês entenderem como que é isso, pensem nisso como um movimento sem terra hoje em dia. Movimento sem terra, eles pregam basicamente esse mesmo princípio. Eles querem ali desapropriar a terra dos fazendeiros ali, que tem uma grande quantidade de terras. Eles querem pegar aquela propriedade que muitas vezes é utilizada para lazer do fazendeiro. Muitas vezes ele não produz nada ali, só mesmo ali para ostentar, bem dizer, né? Né? Então, os sem terra, eles acreditam que eles deveriam desapropriar aquelas terras e dividir aquelas terras e os recursos dela igualmente entre eles, para que eles produzissem e pudessem sobreviver daquela terra. Justo? Talvez sim, talvez não. Aí vale ali do ponto de vista de cada um. Mas, enfim, no comunismo era basicamente esse o propósito. Então, para a superação do capitalismo e a construção da sociedade dos trabalhadores, Marx e Engels defendiam o avanço em direção ao comunismo. Ou seja, o comunismo ali ele seria essa revolução radical. Seria basicamente o que os revoltosos ali na França fizeram durante a Revolução Francesa. Tirar os poderosos ali, né, do seu palanque ali, acabar com eles, pegar o que é deles e trazer para o povo. Então, as armas ali que os burgueses usaram contra os nobres na Revolução Francesa, os comunistas queriam usar contra os burgueses. Então, seria essa mesma coisa. E depois que houvesse mesmo essa tomada de poder, haveria o socialismo, que aí é a parte da administração. Tiravam os burgueses, pegavam os seus bens e o Estado seria comandado ali pelos socialistas. Ou seja, seria um grupo de trabalhadores mais instruídos que seriam os representantes. No ponto de vista deles, pessoal, imagine que hoje cada profissão tivesse ali um líder de sindicato, e realmente tem, né? Seria como se os trabalhadores se unissem nesse sindicato e os representantes de cada comunidade fosse o representante do sindicato, ou seja, não ia ter prefeito, não ia ter vereador. Quem ia mandar, por exemplo, na cidade de vocês ia ser o presidente do sindicato X. Então, eles queriam que fosse dessa forma. E o presidente do sindicato, obviamente, representasse todos aqueles trabalhadores. Então, o Estado também ele deveria ser reorganizado para os serviços públicos em
favor dos trabalhadores. Essa é, assim, né, eu estou falando como se fosse algo ali realmente nefasto, mas não, havia também a questão boa, que era a questão da assistência do Estado. Como eles iam se unir numa espécie de grande cooperativa, um ajudando o outro, eles achavam também necessário ali pegar o Estado, que não oferecia ajuda nenhuma, né? Como eu disse no comecinho dessa aula, não havia acesso à educação para os pobres, à saúde, é, à moradia, saneamento básico. Então, eles queriam pegar o Estado e para que o Estado proporcionasse tudo isso para os seus cidadãos, principalmente aqueles que não tinham recurso para isso. Então, a partir do momento que o Estado conseguisse prover tudo isso, aí voltaria da mesma forma, os trabalhadores se autogovernando. Então, dentro daquele movimento comunista, havia aqueles que talvez eram um pouco mais radicais, que eram os anarquistas. Então, os anarquistas, muitos acreditam que eles sejam ali de esquerda, mas na verdade eles seriam ali como se fossem primos, mas não irmãos. Então, eles vêm ali de uma da mesma família, porém ali, né, eles tinham os traços ali liberais, né? Os anarquistas, eles acreditavam ali que o Estado era nocivo e desnecessário. Então, os anarquistas, eles pregavam que, diferentemente dos socialistas, os trabalhadores eles não precisavam tomar o poder e controlar o Estado. Os anarquistas acreditavam que o Estado deveria ser extinto e os trabalhadores ali fizessem apenas pequenos tratados ali de não agressão, ou seja, ô fulano, ó, seguinte, não vai ter mais Estado agora não. Ó, a minha família não vai agredir a sua não vai agredir a dele, a dele, a dele. Vamos viver em paz, tá bom? Cada um respeita o que é seu. Ó, eu tenho ali a minha liberdade, você tem a sua. Então, não vamos fazer que a minha liberdade aí acabe ferindo a sua. Vamos fazer esse trato? Porque agora não tem mais governo, agora não tem mais ordem, não. Por isso que hoje em dia até meio pejorativo falar anarquia, né? Falar anarquia ali. Então a gente tem como algo desorganizado, como algo caótico. É porque é isso, né? Os pensadores daquele período acreditavam que a vida sem o Estado ali seria algo caótico, seria algo muito bagunçado. Mas os anarquistas confiavam claramente que aquilo seria a melhor forma ali de governo. Há, hoje em dia, quem ainda defende as teorias, né? Que é uma terceira ordem. Então, enquanto os liberalistas, os liberais, seriam tidos como, por exemplo, ali os políticos, os pensadores de direita, os comunistas, socialistas seriam os pensadores de esquerda e os anarquistas seriam como se fosse uma terceira opção. Há também os sociais-democratas, que são, assim como eu, que são aqueles legalistas, independente da ideologia, eles apoiam somente a lei, a Constituição, o regramento ali, a ordem jurídica. Então, essas vertentes aí formam esses pensamentos políticos. Então, pessoal, a nossa aula hoje foi sobre isso, né? Espero que tenham gostado. Espero aí que, se tiverem dúvida, pode me procurando aí ao longo da semana. Não precisa ser exatamente nas minhas aulas, pode ser ao longo ali da semana também, né? Eu dou essa liberdade para vocês. E teremos aí como atividade um videozinho aí que eu vou passar para vocês, né? Falando de um encontro ali imaginário do Adam Smith, que foi o principal ali pensador liberalista. Aliás, ele foi o criador ali do liberalismo e do capitalismo como a gente conhece hoje em dia. Então, essa parte de lucro, de concorrência, de
de mercado ali que se autorregula. Isso tudo foi promovido por ele na sua obra, que tem 5 volumes, chamado A Riqueza das Nações. Então, esse vídeo trata ali de uma conversa fictícia, que na verdade eles nunca se conheceram, né? O Adam Smith ali morreu há uns 30 anos antes do nascimento do Karl Marx, então eles nunca chegaram a se conhecer, mas esse vídeo trata ali de uma situação em que um Adam Smith se encontra com o Karl Marx e eles debatem entre si as suas ideias. Um vídeo muito legal, gente. Inclusive, na minha época de faculdade, eu cheguei a assistir ele. Realmente deu um debate muito bom ali dentro da sala, né? É algo ali que eu quero trazer para vocês agora. Eu quero que vocês façam um relatório breve ali, né, desse vídeo e exponham suas ideias, exponham aquilo, o pensamento que vocês defendem. Eu quero saber um pouquinho do pensamento político e econômico de cada um de vocês. Obviamente, né, não vou defender nenhum nem outro, só quero conhecer mesmo. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, gente. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui.